O Velho Oeste é certamente uma época de desenvolvimento de armas, uma era armamentista muito interessante. Uma época que viu o surgimento de muitos dos clássicos revólveres, pelos quais os entusiastas, colecionadores e amantes dos filmes daquela época também são apaixonados. No entanto, no campo das armas, aquela época também foi um grande desafio entre os revólveres produzidos pela Colt e aqueles produzidos pela Smith Wesson. Olá a todos, eu como sempre sou Vlad Sparastoria e sei coisas sobre atirar. E este revólver maravilhoso reproduzido hoje pela Weberti não é nada menos do que o famoso Smith Wesson modelo 13 Schofield. A Schofield foi um dos revólveres que mais fez concorrência a outra grande ícone do Velho Oeste, a Colt Single Action Army, adotando uma abordagem drasticamente diferente da do revólver Colt, com suas vantagens e desvantagens. Para entendê-los bem, precisamos antes de tudo ver a história dessa arma. A história da Schofield é, antes de tudo, a da Smith Wesson, empresa que produziu essa arma. E como ela se tornou a maior concorrente da Colt. Samuel Colt, obviamente, é lembrado como o homem que tornou prática a ideia do revólver. Não que ele tenha inventado, mas ele teve algumas patentes fundamentais que simplificaram o funcionamento, tornando-o realmente prático para a venda ao grande público. E com essas patentes, de certa forma, ele consolidou a ideia do que deve ser um revólver. A partir desse momento, com o sucesso comercial de Colt, muitas outras empresas tentaram fabricar essas armas, mas as outras empresas precisavam esperar até 1856. Por quê? As patentes desse tipo de arma, dessas invenções, nos Estados Unidos duravam 20 anos. E a Colt, Samuel Colt, tinha produzido sua primeira Patterson em 1836. Então, em 1856, as patentes expirariam. E seria possível criar uma nova pistola, uma nova arma de fogo, Samburo. Horace Smith e Daniel Wesson, já alguns anos antes, tinham feito uma parceria para produzir uma nova arma de repetição manual que não fosse um revólver. Tratava-se da peculiaríssima pistola Volcanic, de alavanca. Uma pistola que não teria muito sucesso comercial, era bastante complicada, mas principalmente tinha um cartucho extremamente fraco. A Volcanic fracassará e será comprada por outro investidor muito famoso, um certo Oliver Winchester. Continuando o desenvolvimento do design da primeira Smith Wesson, na verdade da Volcanic, chegaremos a rifles de alavanca muito famosos como o Henry e depois, obviamente, todos os Winchester. Horace Smith e Daniel Wesson tinham falido com essa primeira tentativa de entrar no mundo das armas. No entanto, quando a patente da Colt expira, os dois se unem novamente em uma parceria. E eles se unem novamente em uma parceria porque encontram uma patente muito interessante, uma patente da Colt, ex-funcionário da Colt que a própria Colt não quis comprar. Na história das empresas, há muitos exemplos de erros comerciais gravíssimos que foram cometidos, talvez por falta de visão ao reconhecer novas tecnologias. E se existe um erro na história comercial das armas de fogo, que foi gigantesco e com consequências enormes, foi justamente esse da Colt de ignorar a patente de Rollin White. Temos um vídeo sobre a patente de Rollin White, considerada provavelmente a mais controversa da história das armas. Clicando no canto superior direito, vocês podem se aprofundar nesse tema. Mas, em resumo, o que Rollin White havia patenteado? Rollin White havia patenteado a própria ideia de perfurar um tambor de um lado ao outro. E vocês vão dizer, e daí? Porque é uma coisa tão óbvia se pensarmos nos revólveres que não parece que deveria ser algo a ser patenteado. Na época, os revólveres eram chamados de cup and ball. Eles não usavam cartuchos metálicos. O tambor era carregado pela frente, enquanto na parte de trás havia, por exemplo, o pino de percussão para o disparo. A ideia de perfurar o tambor de um lado ao outro, na verdade, permitia o carregamento traseiro com cartuchos metálicos. De que outra forma eu deveria inserir meus cartuchos metálicos no tambor? A patente não era tanto sobre o cartucho metálico inserido por trás. A ideia era perfurar o tambor para esse tipo de carregamento. A história é um pouco mais complexa, mas tenho um vídeo específico para quem quiser saber mais. O fato é que a Smith Wesson, ao adquirir os direitos dessa patente, tinha nas mãos o revólver de retrocarga com cartucho metálico. E nenhuma outra empresa teria acesso a essa tecnologia até o vencimento da patente, em 1869. A Smith Wesson, então, até aquele ano, trabalharia justamente com a ideia do cartucho metálico.
Ela introduzirá sua primeira pistola, a Smith Wesson modelo, naquela que conhecemos como a 22 Short, uma das munições de retrocarga mais antigas de todas. Seguirão outros modelos, como a Smith Wesson 1,5, a Smith Wesson 2, que explorarão vários calibres, principalmente de percussão anelar. No entanto, como acabei de mencionar, essa patente estava expirando. E com o vencimento, em dezembro de 69 dessa patente, todos Colt e várias outras empresas menores iriam se lançar na ideia do cartucho metálico de retrocarga. A Smith Wesson, que havia, entre aspas, se apoiado nessa patente, tinha construído sua fortuna em cima dessa patente e precisava encontrar algo novo. Apesar de ter ficado um pouco para trás tecnologicamente, a Colt era um gigante. A Colt foi a primeira a fabricar revólveres. Era uma empresa muito mais consolidada, com volumes de produção muito maiores e adoções militares muito mais significativas. A Smith Wesson, na verdade, apesar dessa patente, tinha falhado em conseguir uma adoção militar. As munições metálicas de retrocarga que ela desenvolveu eram geralmente fracas. A 0.22 Short não é exatamente uma munição potente. Era necessária uma nova tecnologia, mas acima de tudo, uma arma que pudesse garantir contratos militares. Contratos militares eram vitais na época, garantindo alto volume de produção e dinheiro. E mais uma vez, a Smith Wesson vai colocar as mãos em outras patentes. Isso é algo bastante interessante sobre a história deles, que eles foram bons em mais de uma ocasião, não tanto em inventar coisas internamente, mas em reconhecer o que havia de valor no mercado de patentes. Primeiro, eles encontraram um do William Dodge, que descrevia um sistema de fechamento para uma arma que fazia o cano e o tambor bascularem para se abrir em duas partes. E outro patente de um certo Charles King, que permitia a ejeção das munições justamente em uma arma com esse sistema de abertura. De fato, se você observar, quando ele vai abrir a arma, o extrator se levanta, vai ejetar as munições e depois volta para a posição. Essa patente havia sido registrada por Charles King. Com esses dois registros de patente em mãos, a Smith Wesson lançou no mercado sua primeira pistola de grosso calibre, a primeira pistola que poderia ter algum interesse militar, a Smith Wesson número 3. A Smith Wesson número 3 chamou muita atenção imediatamente, por parte de vários compradores. Entre as várias nações que adotaram a Smith Wesson número 3, podemos citar, por exemplo, a Rússia, o Japão e muitas outras nações. Entre aspas, menores, que ficaram fascinados por esse sistema em particular de recarga e ejeção muito rápido, muito mais rápido do que praticamente tudo o que havia no mercado. Era um revólver realmente de ponta. 1000, além disso, foram adquiridos pelo exército americano. No comando do Army Ordnance Office, ou seja, aquele departamento, aquele escritório, aquele setor do exército americano que cuidava justamente da aquisição de armas, mas também de todo o material necessário para o exército. Havia um certo John McAllister Schofield, já veterano da Guerra Civil Americana. Ao ver essa arma, ficou muito interessado, no entanto, apontou uma série de defeitos. Em particular, o sistema de fechamento da arma, que era um pouco diferente deste que vemos aqui, mas já vamos chegar lá, onde a dobradiça, digamos, que une as duas partes, estava presa ao cano em vez da armação, como aqui, era considerada fraca. Estruturalmente falando, especialmente na época, havia uma folga entre esses dois componentes. E principalmente com o serviço militar, com o desgaste, com as dificuldades do serviço militar. Bem, era um problema se essas folgas aumentassem. É verdade que a arma recarregava rápido, mas isso nem sempre era vantagem, especialmente na fronteira americana, onde faltava munição. Schofield acabou se tornando o comandante da fronteira americana, e seu irmão mais novo, George Schofield, começou a trabalhar na Smith Wesson modelo 3 para adaptá-la às exigências do exército de seu irmão mais velho. Agora, o conflito de interesses é absolutamente evidente e Schofield será repetidamente acusado desse conflito de interesses. No entanto, a maior modificação que ele fez foi mudar esse sistema de travamento, que agora, como você pode ver, está na armação da arma, tornando-a mais sólida. O exército americano, assim, comprou esses revólveres. O maior problema, porém, continuava sendo a munição.
Essas armas, na verdade, eram em .45 Schofield, porque a Smith Wesson se recusou a adotar o calibre da Colt, o .45 Long Colt, que já estava em uso pelo exército americano. Estamos neste momento em 1875 e o exército americano havia, em 73, adotado a Colt Single Action Army, talvez o revólver mais famoso e icônico do Velho Oeste. Muito sólida em sua estrutura, era certamente muito mais lenta para carregar e descarregar, mas em termos de confiabilidade e durabilidade mecânica, não tinha igual. A munição da Schofield era mais curta do que a da Colt, então as munições da Schofield serviam nas Colt, mas as munições da Colt não serviam nas Schofield. E isso provocou muitas reclamações de várias unidades que tinham esses revólveres em uso. Que talvez, no caos logístico, na logística do Oeste, onde era preciso transportar as coisas a cavalo, muitas vezes por semanas, era um problema, porque se você ficasse sem munição para Schofield, mas seu amigo tivesse munição para Colt, bem, você não podia usar. Apesar desse grande problema das munições que fará com que a Colt Single Action Army seja muito mais duradoura e difundida, a Schofield era muito apreciada pela cavalaria. O recarregamento muito rápido dela, a ejeção simultânea, é algo que muitos apreciam e, como vocês vão ver, eu também vou apreciar durante o teste de tiro. É certamente uma abordagem muito diferente daquela adotada pela Colt e pela Colt Single Action Army, a ideia de recarregar rapidamente. Recarregar rapidamente, porém pensem, essa arma só tem ação simples. Não acontece nada se eu apertar o gatilho com o cão desarmado. Para Schofield não vai acabar tão bem. Já estava com o moral bastante baixo por causa desse conflito de interesses do qual era acusado, pelas críticas que o revólver recebia. Talvez críticas que não eram culpa dele, porque a munição não era culpa dele. Aquilo foi uma decisão da Smith Wesson bem idiota, eu diria até bastante orgulhosa. Após a morte da esposa, ele afundou mais na depressão, e então George Schofield pegou sua Schofield, que agora parecia reconfortante. Ele morrerá depois no hospital pelos ferimentos auto-infligidos. Um revólver, portanto, com uma abordagem muito diferente da tradicional e em certos aspectos muito avançada para a época. Então vamos mover a câmera, ver de perto como ela é feita, analisar sua construção e, claro, fazer um bom teste de tiro. Aqui estamos para dar uma olhada nesta belíssima Schofield. Nós, obviamente, estamos falando de uma reprodução moderna da Uberti. A primeira coisa que notamos, na verdade, é que esta é uma reprodução da Uberti no calibre .45 Long Colt. Como discutimos, esses revólveres foram feitos, na verdade, em outro .45, o .45 Schofield, que devido à falta de compatibilidade desse revólver com o .45 Long Colt, de fato caiu em desuso, porque quem tinha o revólver da Colt podia usar ambos os tipos de munição, enquanto quem tinha um Schofield só podia usar esse tipo de munição. Isso fez com que a Single Action Army sobrevivesse mais, mas também a munição, também a .45 Long Colt. Então, encontrar essas munições hoje é muito mais fácil, essas são recarregadas, mas também se encontram estojos comerciais tranquilamente ainda em circulação. Como vocês podem ver, em relação às marcas, além do calibre, vemos também a patente de Schofield, as duas patentes de 71 e 73. Como dissemos, a maior modificação que Schofield faz na Smith Wesson número 3 é como funciona a abertura da báscula, como esse sistema se abre. Vamos ver isso em instantes. Quero mostrar outras inscrições além do número de série moderno. Também temos uma marca US, caso fosse propriedade do Exército dos Estados Unidos. E embaixo do cano, foquem aí, também vemos o Uberti Italy, que obviamente é desse tipo. Então, muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com os revólveres normais, mas não com os revólveres top break. Com o que estamos lidando? Então, estamos lidando com um top break de ação simples. O que significa que é de ação simples? Ou seja, para girar o tambor, não dá para apertar o gatilho. É preciso manualmente puxar o cão para armar e assim girar o tambor. Vamos ver isso durante o teste de tiro. Talvez a grande coisa que falta nesse revólver seja justamente a ação dupla. Também é muito evidente, bem na frente do tambor, o grande pino ao longo do qual, nesse eixo, acontece toda essa rotação. Como isso acontece? O cão, antes de tudo, bloqueia a abertura. Neste momento não é possível abrir a arma. Essa abertura é feita com este elemento, que é justamente a chave da patente de Schofield, porque os número 3 têm esse elemento que bloqueia a abertura.
Articulado aqui, preso ao cano. Então essa dobradiça está colocada no cano, bascula junto. É mais simples de fazer, mas oferece menos rigidez mecânica, porque se esses movimentos forem imperfeitos, até mesmo o fechamento, o elemento que faz o fechamento, me acompanhe, está em um elemento que vai oscilar. Então o fechamento, vamos colocar um instante em meia armada vai ser uma meia armada para abrir, se formos abrir. Esta dobradiça está sobre o elemento fixo, o castelo da arma. Se estivesse no cano, ainda teríamos um elemento móvel garantindo o fechamento. Mas aqui eu tenho uma folga, e principalmente com o tempo, essa folga e, portanto, esse fechamento pode se tornar cada vez mais imperfeito. Montando-a no corpo, garante-se um fechamento melhor. É exatamente isso que reclamaram, como vimos o exército americano, que as top break podiam se desgastar. E essa modificação de Schofield aumenta a durabilidade, ou melhor, pelo menos aumenta a rigidez mecânica, o suficiente para satisfazer o exército americano, há quem diga, o suficiente para satisfazer o irmão, para que o irmão concordasse com a compra desses revólveres para o exército americano. Conflito de interesses? Muito provavelmente sim, mas isso nós já contamos. De novo, temos um cão em meia monta. O cão que vocês veem tem essa pequena saliência, porque o cão propriamente dito, como vocês veem, o percussor está aqui embaixo. Essa pequena saliência da meia armada é justamente o que impede que essa alavanca de abertura se abra. Por isso, quando o cão está em repouso, eu não tenho como abrir a arma. Então, nessa abertura, existe uma espécie de, vamos chamar assim, duplo movimento. Essa posição do cão em revólveres posteriores, top break, me vem à mente, a primeira que me vem à mente é a Webley. Um revólver que vimos no canal tem esse rebound, esse recuo do cão de forma automática. Então é um pouco mais rápido de operar, mas não faz mal, basta um pouco, quase com um movimento, armar o cão, abrir a arma e você faz tudo muito rapidamente. Quando abrimos a arma, vemos também o extrator em estrela, que sobe, extrai as munições e quando chega ao final do seu curso, volta à posição. Esse mecanismo, essa ejeção simultânea, é justamente a chave da patente de Charles King, que a Smith Wesson comprou para a ejeção rápida das munições. Uma patente muito elegante, depois aprimorada pela própria Smith Wesson para torná-la ainda mais simples. O primeiro sistema de fechamento, obviamente, como eu disse, era da patente de Dodge, mas depois foi substituído pelo de Schofield, pelo qual esses revólveres justamente são conhecidos. Agora, isso é no que diz respeito à arma por fora. Para acessar qualquer tipo de limpeza mais interna, para trocar as peças internas, precisamos começar a desparafusar os parafusos. Não há uma maneira rápida de desmontar essa arma. Além disso, ao se abrir dessa maneira, ela permite um acesso muito rápido para a limpeza do tambor e das partes mecânicas mais visíveis do lado de fora. Para o restante, como disse, é preciso começar a usar as chaves de fenda, pequenas ou grandes. Mas por sorte temos um modelo 3D dessa arma no World of Guns. Então vamos usar o poder da renderização tridimensional para ver como funcionam muitos pequenos detalhes e depois, obviamente, vamos testá-la com disparos. Graças ao poder do 3D podemos, como sempre, entrar virtualmente dentro da arma. Observamos antes de tudo como funciona o mecanismo especial de ejeção. Vamos adicionar cor e remover partes para ver melhor o que acontece. O ejetor da arma, este aqui que vocês veem em roxo com sua mola, interage com um elemento circular que está posicionado no mesmo eixo da abertura da própria arma. Abaixo desse elemento azul, há como podemos chamar, um ativador do ejetor, que tem sua própria pequena mola, que pressiona constantemente essa roda verde. No momento em que eu abro a arma, a roda verde, por um breve trecho, começará a avançar junto com o ejetor. Vamos ver, vamos ver. Neste momento, abri a arma, mas o ejetor ainda não foi ativado. Porém, a roda verde, que controla o movimento com sua outra extensão, vai encontrar o ativador, o controlador do ejetor. Por isso, parado pelo ativador do ejetor, o outro lado também trava. Então, o ejetor aparece do outro lado. Assim, ao chegar ao limite da abertura, será o próprio cano, toda a estrutura do cano que tocará o ativador neste ponto. O ativador, por sua vez, liberará o elemento verde, que empurrado pela mesma mola do ejetor embaixo,
voltará para baixo junto com o próprio ejetor, permitindo o carregamento de novos cartuchos. Vamos rever esse movimento por completo. Eu abro a báscula. A roda trava no ativador, o que faz com que o extrator seja empurrado para cima. O cano chega a destravar o ativador, o que libera a roda, que por sua vez libera o extrator para voltar à posição. O funcionamento do mecanismo de disparo é realmente extremamente simples. É uma pequena trava do tambor pressionado por uma mola para cima, encaixando-se nos entalhes apropriados. O que o desarma no momento em que eu armo o cão é uma pequena extensão no gatilho que, puxada pelo cão, vai levantá-lo por um instante, o suficiente para desengatar o tambor. Ao armar o cão, a mão, a hand, fará o tambor girar e armará o sistema de disparo. Ao pressionar o gatilho, o próprio cão será liberado. Um funcionamento extremamente simples. E aqui estamos de volta ao campo de tiro SERE, onde testamos a nossa maravilhosa, feita por Laubert, revólver Schofield. Como vimos, trata-se de um revólver top break, ou seja, você inclina todo o cano com o tambor para frente para recarregar. Um método muito rápido, principalmente considerando a época para carregar e descarregar. Até que fosse desenvolvido o Swing Out Cylinder, ou seja, o cilindro que sai pelo próprio eixo. Pensem nos revólveres modernos, este era um dos métodos mais rápidos de todos para carregar e descarregar essa arma. Então vamos ativar a abertura da arma. Dessa forma, ao abri-la, podemos ter acesso a todo o tambor para carregar nossas munições. Aqui está, como eu disse, trata-se do moderno 45 Long Colt, até porque conseguir um 45 Schofield com pólvora negra está um pouco fora de época. Esses estojos já são caríssimos e as munições comerciais custam uma fortuna. Não é um calibre muito usado atualmente. Temos nossos alvos incríveis da Target Zone, da ProProApto, que patrocina esses alvos maravilhosos. Depois vamos dar uma olhada neles de perto. Também temos um alvo de metal a uns 40 metros. Vamos atirar primeiro na silhueta anatômica. Estamos a cerca de 15 metros neste momento. Tendo acabado as munições, podemos abrir com força. Ajuda se colocarmos o cão em meia armação, assim podemos ejetar todas as cápsulas em um só movimento. Dá para entender como, quando essa arma foi introduzida, lá no começo dos anos 70 do século XIX, esse era um método muito rápido de recarga. Deixem-me colocar mais 6 munições e depois eu digo minhas primeiras impressões deste começo, desta sessão de tiro. Com certeza, carregar ela sim. Muito confortável. Tenho mais 2 munições aqui no bolso, não me perdi. Aqui, 45 Long Colt. Ok, de novo, vamos carregar. Obviamente é ação simples, como já discutimos. Sim, obviamente ação simples. Ah! Meia montada. De novo ficou um dentro. Aqui está. É preciso abrir com vigor. Agora vamos partir de um pressuposto muito importante. Não existe um revólver dessa época com esse tipo de empunhadura que consiga me satisfazer. Pode ser que eu não esteja acostumado a atirar com esses revólveres, mas acho o gatilho definitivamente muito baixo e preciso fazer um movimento estranho com a mão para alcançar o cão e armá-lo. E essa aqui já foi feita para balançar assim o revólver, porém acho esse movimento bastante antinatural. Repito, não é tanto essa arma, mas sim todas as armas da época. O bom Mattel atrás da câmera, que daqui a pouco vocês também vão ver testando essa arma, por alguma razão se dá muito melhor com ela. Muitas pessoas, por algum motivo, se dão muito melhor com ela.
Eu não consigo fazer isso. Não consigo fazê-la funcionar. Quase que instintivamente, acabo pegando com a outra mão e armando o cão com a outra mão. Acho muito mais confortável fazer desse jeito. Fora isso, o que dizer? É uma arma muito interessante. O gatilho tem um acionamento muito leve e suave. É isso que esperamos, afinal, de um revólver de ação simples. É quase uma pena que, com a velocidade de carregamento e descarregamento, que é muito prática, não tenha ação dupla. Ainda não era o momento, mesmo que mecanicamente falando já existam vários revólveres de dupla ação. A dupla ação é mais complicada, é uma complicação a mais. Todas essas armas são de pólvora negra. A pólvora negra suja e entope os mecanismos, e um mecanismo mais complicado, como o da dupla ação, pode comprometer a confiabilidade. O que me surpreende nesse revólver é que as miras, acreditem, são decentes. O interessante é que o cão, quando não está armado, bloqueia a visão, mas quando está armado dá para ver muito bem as miras. As miras têm um entalhe em V profundo e possuem uma massa muito alta e bem visível. Agora, as armas da época geralmente não tinham boas miras, elas tinham miras muito pequenas. Estas são surpreendentemente largas e bem visíveis. Talvez haja um motivo para isso. Se você pensar que esta é de qualquer forma um revólver de cavalaria, projetada principalmente para uso militar, bem, a cavalo, especialmente em movimento, não se faz muitos tiros de precisão. É melhor ter miras mais largas, mas que permitem uma aquisição mais rápida do alvo, especialmente se tudo está se movendo ao seu redor. Vamos recarregar, pegar mais algumas munições e atirar de novo, e eu continuarei dizendo o que penso sobre isso. Vou te dizer uma coisa sobre o carregamento. Acostumados como estamos muitas vezes aos revólveres com o cilindro que sai para fora, não sei como dizer isso, esse tambor fica meio distante da sua mão, você controla ele relativamente pouco. Enquanto os revólveres normais, digamos assim, né, as clássicas swing out, eu seguro com a mão esquerda e carrego com a mão direita, esse tambor te obriga um pouco a fazer o contrário e você tem ele aqui na frente, tudo isso se move. É preciso centralizar essa munição, é preciso, como em tudo, um pouquinho de prática. Mas eu aprecio porque, essencialmente, esse sistema, no que diz respeito ao carregamento, tende a ter caído em desuso. Exige mais movimentos finos para carregá-la em comparação ao swing out, onde tudo é mais curto e de certa forma mais imediato. Com a técnica certa, dá para segurar a arma com a esquerda e carregá-la com a direita. Esses são pequenos detalhes, como vimos, os motivos pelos quais as top break caíram em desuso são outros, relacionados mais à rigidez mecânica da arma. Mas de qualquer forma, vamos fechar o revólver novamente. Agora vou tentar acertar o gongo a 40 metros, quero tentar com as duas mãos. Sei que não é a técnica correta da época, mas estou bastante curioso para ver o que podemos fazer. Errei. Acertei. Errei porque estou indo para a direita. Ok. Ah. É meio pesada, estou dando tranco no gatilho. A ergonomia é do século XIX, não estamos mais acostumados, é bem pesada na frente. Também é uma arma bastante longa, bastante pesada nesse sentido. Mas para a época devia ter um poder de fogo incrível. E sabe de uma coisa, honestamente, é uma coisa estranha. Mas esta, em comparação com a Colt Single Action Army, sua grande concorrente, parece estar 10 ou 15 anos à frente. Já parece evoluída, com um pensamento voltado para o poder de fogo.
É verdade que isso não significa necessariamente que seja mais moderna. Mas já falamos tudo sobre o porquê. Nem sempre no Velho Oeste ter uma pistola que dispara muito rápido e recarrega rapidamente era uma vantagem, especialmente do ponto de vista logístico. No entanto, não consigo me livrar dessa sensação de que esta é uma arma muito mais refinada e muito mais avançada do que a Colt Single Action Army, que sim, é simples. É sólida, mas faz uso de tecnologias já existentes. Que de um lado é segurança mecânica principalmente. Por outro lado, não sei, eu gosto muito mais desta aqui. Esta aqui, talvez, se eu tivesse que ir para o Velho Oeste, nos anos 70 ou 80 do Velho Oeste, seria, na minha opinião, uma escolha definitivamente melhor. Vamos carregar e tentar de novo. Lembram quando falamos sobre técnicas de carregamento? Foi destacado algo muito importante. Vejam, eu não ando a cavalo e normalmente não penso como um cavaleiro. Mas se eu estou a cavalo e tenho as rédeas na mão esquerda, passar a arma para a mão esquerda, claro, agora tenho os cartuchos do lado oposto, mas dá para recarregar dessa maneira. Ok, retiro muitas das coisas que eu disse. O jeito certo é recarregar como se fosse. Não, o cavalo perdeu os cartuchos. Aqui estamos! Essa talvez faça um pouco mais de sentido. Como o Vlad mostrou para vocês, a maneira correta de carregar essa arma é segurá-la desta forma. Desculpe, o senhor é agricultor e deve entender de cavalos. Eu não entendo. E de qualquer forma, desse jeito você pode tanto segurar as rédeas quanto manter o cilindro firme e controlar a inserção. Então eu faço assim. Assim, assim. Agora eu estou devagar porque puxei todas errado, mas... Me passaram a perna e fiquei sem uma munição. Posso fazer assim e ir atirar. Agora eu vou pegar o gong. À esquerda. Ok. E depois? Sim. É muito satisfatório. Qual a velocidade das balas e ao carregá-las? Essas são bolas muito lentas. Não sei a velocidade porque não tenho um cronógrafo. Mas sim, se estiver a 50 metros, vira bang, ding com bastante atraso. Então, vamos falar dessas balas. Essas aqui são balas que eu mesmo fiz. São balas de 200 grãos. Semi-wad cutter. Eu as fundi e não as, como dá para ver, foram cobertas com tinta por mim. Eu costumo usar o termo powder coating. Eu mesmo pintei elas, é uma coisa que faço por diversão. Não são bonitas. Não são bonitas de se ver, mas funcionam bem. Olhem, os projéteis parecem grandes e dá a impressão de muita pólvora, mas as pressões dessas munições são bem baixas. A .45 Schofield original atingia cerca de 220 metros por segundo, se não me engano. Então, não é exatamente uma bala. Sim, Este estojo é enorme, pois foi feito para pólvora negra. sim, para a pólvora negra que, Ahn, cujo volume é muito maior. Na verdade, com esse volume, cargas modernas podem levar essa munição a potências próximas ao ponto 44 Magnum, algo que não deve ser feito de jeito nenhum, principalmente em uma arma como essa. Façam isso somente se, não estou dizendo para fazer, mas se precisarem fazer, que seja em rifles que aguentariam, mas nunca em pistolas. Elas não suportariam, não façam isso. De qualquer forma, vamos encerrar. Vou fazer o carregamento. Agora o primeiro disparo deve ser sem cartucho. Sim.
Agora esta arma está, digamos, segura para portar porque o cão e o percussor estão na câmara vazia. Depois disso, meus 5 disparos. Eles te acusaram de trapacear. Quem? Defenda-se. Eles acusaram de trapacear. Senhor. Ah. Errei a última. E depois... Estou realmente satisfeito com o meu quest. É uma bela pistola, muito divertida. Das distâncias de onde esperamos hoje, como vocês podem ver, não tem muito como errar. Aqui está o alvo anatômico. Infelizmente, esses alvos são lindíssimos e são patrocinados pela boa e velha Proapto. Eles me mandam porque são realmente fantásticos, mas como vocês podem ver, esse ladrão de gado, esse fora da lei, não está tendo um bom dia. Alto aí, canalha. Fora do meu rancho! A Smith Wesson número 3, especialmente a Schofield, é definitivamente um ícone do Oeste, talvez menos conhecida que a Single Action Army, mas imortalizada em muitos filmes e videogames. Quem de vocês nunca jogou, por exemplo, Red Dead Redemption? Ela não teve todo aquele sucesso que se esperava e, de certa forma, foi muito menos duradoura do que a Colt Single Action Army. Os motivos que discutimos são vários. Só para recapitular, no final das contas, esse sistema de fechamento, mesmo sendo muito sólido, com o passar do tempo, com o passar de muito tempo, acaba levando a arma. 20, 30, 40 anos, algo que normalmente acontecia por lá. Bem, falta uma certa rigidez mecânica. Mesmo que agora esteja perfeita, com o desgaste essas coisas mudam. E o fato de a Colt Single Action Army ser completamente sólida ajuda a longo prazo. O outro motivo óbvio é a munição. Se estamos atirando com esta reprodução hoje em .45 Long Colt, há um motivo para isso. O motivo é que a .45 Schofield é uma munição que não sobreviveu, pois era melhor utilizar a Single Action Army, que podiam usar ambas as munições, tanto a .45 Long Colt quanto a .45 Schofield, criando assim um problema logístico para quem tinha essas pistolas, porque se você tinha essas pistolas e não tinha as munições certas, mas tinha as .45 Long Colt azar o seu, você não podia fazer absolutamente nada. A outra coisa que obviamente falta nela, e realmente lamento porque desse ponto de vista ela chega quase à perfeição, é a ação dupla. É realmente a única coisa que me dá vontade de gritar que está faltando nela. Repito, há boas razões para querer apenas a ação simples em armas desse tipo, especialmente pela confiabilidade mecânica, na época da pólvora negra, na época em que as peças realmente intercambiáveis ainda estavam se tornando uma realidade. Sim, existem armas intercambiáveis, mas muitas vezes essas armas nas linhas de produção exigem um ajuste, o chamado fitting, para usar um termo em inglês, feito à mão. É uma complicação extra. Se ao menos eu tivesse tido a dupla ação, de qualquer forma, pelo que experimentei até agora, se eu fosse jogado no Velho Oeste, provavelmente essa seria a minha primeira escolha. Obrigado por assistirem. Lembrem-se, esses vídeos são feitos por vocês, como hoje com o Matheus atrás da câmera, que comprou esta revoltela e me deixou experimentar. Sem a ajuda de pessoas generosas como vocês, de tantos outros colecionadores, trazer todas essas armas para o canal seria impossível. Se tiverem armas interessantes, avisem, talvez venhamos experimentar. Se quiserem apoiar diretamente o canal, simplesmente me ajudando a pagar o stand de tiro, os pedágios para chegar aqui, filmar com tanta frequência é caro e não se ganha nem de longe tanto assim, muito menos do que vocês imaginam. Portando armas de fogo, vocês podem se inscrever no canal ou comprar as camisetas, que ajudam muito. Se vocês não quiserem ou não puderem, pelo menos considerem deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Tudo isso é muito importante para o algoritmo do YouTube. O que é isso?
Aquele programa, naquela inteligência artificial, como podemos dizer hoje em dia, que decide quais vídeos são recomendados e quais não. O YouTube e as grandes empresas controladas pelos reptilianos não gostam muito de armas de fogo, então convencê-las com likes, comentários, com esses números, é fundamental e realmente me ajuda muito, mais do que vocês imaginam. Daqui do Campo Campossir, onde hoje testamos essa arma, é isso. Nós, como sempre, nos vemos na próxima. Iha! Iha!